Boa noite a todos e todas. A gente vai continuar o estudo do livro Pão Nosso. Vamos para o capítulo 141, Amor Fraternal. Permaneça o amor fraternal. Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 1. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontado pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. O apelo evangélico, por isso mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço e da compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Muito sutil falar de amor fraternal, e mesmo sendo uma palavra bastante falada no nosso vocabulário, né, principalmente em ambientes religiosos, acho que existe uma certa dificuldade. Tá, mas o que é a tal da fraternidade? O que é? Qual o significado dela de fato? Se a gente para pegar a origem ali, ela tem uma origem... A primeira parte, frater, tem origem no latim, que significa irmãos. Né? Então, basicamente, o reconhecimento de que nós somos todos irmãos. Mais do que iguais, somos irmãos. Quando a gente para ver essa frase que foi muito destaque, lá na Revolução Francesa, onde outros dois valores também eram trabalhados, liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade e a igualdade é fácil da gente compreender, né? Da gente exercer, tomar posse do nosso livre-arbítrio e que tratemos nossos pares como iguais. Mas a fraternidade é quem vai fechar com chave de ouro. Não é só ser livre para fazer o que quiser. Não é tratar todos como iguais, mas é tratar a todos como irmãos. Percebermos, na verdade, não é tratar, porque nós somos de fato irmãos, todos vindo do mesmo Pai. E também, quando a gente pega a definição até mesmo de dicionário, a fraternidade ela é vista como laço de união entre os homens com base no respeito em relação à dignidade e na igualdade de direitos com todos os seres humanos. Então, duas palavras-chave, né? Respeito e igualdade de direitos. E é muito curioso falar em respeito de todos os valores que a gente encontra no nosso dia a dia, do amor, da amizade, enfim, dentre vários outros. O respeito, às vezes, não é o mais, vamos dizer assim, o que nos parece não tão sublime, né? Assim, quando a gente compara, por exemplo, com o amor parece mais sublime que o respeito. O respeito é como se parecesse que estivesse numa hierarquia abaixo, né? É como se, eu não amo, mas respeito, né? Como se você estivesse ali no primeiro degrau.
Agora, o que é interessante a gente refletir com relação ao respeito é que ele parece também, de todas as virtudes, aquela que é mais possível de ser trabalhada. Então, não gosto de alguém, mas pelo menos respeito essa pessoa. Então, você percebe que mesmo que pareça que tem uma falta de afinidade, você faz um exercício, né, para pelo menos respeitar. E o respeito, ele vai estar muito aliado com o degrau aí que a gente vai alcançar para chegarmos à plenitude, que é o amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. E vai estar junto de uma palavra que cada vez mais está sendo falada no nosso dia a dia, que é a empatia. A empatia, ela basicamente se trata da nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu só sou capaz de respeitar genuinamente uma pessoa, ou seja, de eu conseguir tratá-la com dignidade, se eu consigo compreendê-la, se eu consigo me colocar no lugar dela. Não necessariamente não justificando as más ações ou até as boas ações, mas entender que para tudo tem um contexto, que para tudo tem um tempo. E muitas vezes a gente diz que ama, mas não respeita. E nessa hora, claramente, dá para perceber que a ordem das coisas estão invertidas. Quantas coisas a gente diz em nome do amor, né, que fizemos em nome do amor, mas sequer existe respeito. Respeito à forma que os nossos filhos pensam, às suas opiniões, respeito aos nossos pais, respeito aos nossos chefes, ou respeito a quem for o nosso subordinado. E para a gente conseguir fazer isso, para ter esse respeito, essa empatia, existe um outro caminho anterior. Para eu conseguir me colocar no outro, no lugar do outro, eu tenho que perceber que eu não sei tudo. Eu tenho que perceber que eu tenho ainda coisas a aprender. E para isso, eu preciso ser humilde. Muitas vezes, a gente entra no equívoco de achar que humildade é a pessoa que baixa a cabeça perante o que as outras pessoas dizem. E a humildade não tem nada a ver com isso. A humildade está no ponto de reconhecer que eu ainda tenho muito a caminhar, mas que eu já consegui fazer muito até agora. E isso permite que eu siga em frente. Mas, acima de tudo, a humildade permite que eu ainda me reconheça como aprendiz. Que eu ainda tenho coisas a entender, a compreender, e que qualquer pessoa, independente de onde ela veio, da idade dessa pessoa, da classe social dela, ela é capaz de trazer algo de valor para a gente. Ela é capaz de ensinar alguma coisa. E muitas vezes a gente acaba entrando no piloto automático. Eu, particularmente, tenho uma mania que eu confesso que não me orgulho muito, de, ao ver, observar as atitudes das pessoas, a gente já entra naquele piloto automático, né? Poxa, fulano devia ser assim, assim, assado. Se Beltrano fizesse isso, isso e aquilo, tudo daria certo, né? A gente acha que se as coisas acontecessem do nosso jeito, aí o mundo caminhava de verdade. E existe um perigo imenso nessa atitude. Porque quando eu penso isso, quando eu penso que eu sou o detentor do conhecimento, que se as coisas todas acontecessem da forma como eu acredito, eu não me reconheço como esse eterno aprendiz. E quando eu não me reconheço, eu vou impor as minhas vontades para as outras pessoas. E claramente, nesse momento eu não tenho empatia, e claramente, nesse momento, eu não tenho respeito.
E é o questionamento que a gente sempre tem que ter para trazer esse relacionamento fraternal, onde esse nosso dito amor não sufoque as pessoas que estão ao nosso redor, que não sufoque os nossos filhos, não sufoque as nossas amizades. É pensar se aquela pessoa tem algo a me ensinar, se ela consegue enxergar algo que eu ainda não consigo. E isso parece simples, né? E talvez todo mundo está até concordando comigo, mas é um exercício mais difícil do que a gente imagina. É como se a gente parar para pensar. E eu passo por situações assim, talvez vocês se identifiquem, mas quantas vezes vocês estavam em uma discussão com alguém, a pessoa está lá, do seu lado, falando um monte de coisa, pagando aquele sapo, né, falando aquele monte de coisa para você, e às vezes a gente está até calado, mas na cabeça a gente está pensando um monte de coisa, né? Só pensa assim, né? Ah, fulano está falando isso, mas acho engraçado que ele não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E estamos lá retrucando, nem que seja mentalmente, tudo aquilo que está falando. Alguém já passou por uma situação assim? Pois é. A verdade é que, nesse momento, a gente não está respeitando o espaço do outro, mesmo mentalmente. Porque a gente não está se dando que é a oportunidade da pessoa se justificar. E provavelmente, sabe o que acontece nesse outro lado da discussão? Quando você vai falar todas as suas verdades, a pessoa faz a mesma coisa. Ela também está pensando várias justificativas de como ela está certa e tarará, tarará. Olha só o perigo. E aí, é impossível a gente ter um diálogo. E é por isso que cada vez mais a gente vê nos nossos relacionamentos, a gente vê nas redes sociais quase uma explosão de intolerância. Porque quando a gente quer argumentar alguma coisa com alguém, a gente não quer tornar aquela pessoa melhor. A gente não quer se tornar melhor. Nós queremos ganhar. A gente quer ganhar. E aí, nessa coisa de ganhar, a gente perde a humildade, porque a gente acha que a gente não é capaz de aprender. E uma comunicação, qualquer comunicação, a comunicação que está acontecendo agora, a comunicação que vocês têm com qualquer pessoa, elas precisam de duas coisas. Em toda comunicação, a gente tem um emissor da mensagem e um receptor dessa mensagem. Nesse momento, eu sou o emissor da mensagem. Eu estou falando e vocês estão me ouvindo. Ou talvez vocês estão pensando várias coisas na cabeça de vocês que eu posso estar falando alguma besteira. E vocês estão recebendo. Agora, nesse exemplo que eu falei, eu posso estar emitindo a mensagem, mas a pessoa não está recebendo. Então, a comunicação não existe. Uma coisa muito simples, só precisa de duas coisas, emissor e receptor. Mas a verdade é que todo mundo quer ser o emissor. Aí fica muito difícil de ter relações fraternais. Fica muito difícil da gente trabalhar essa empatia, de se colocar no lugar do outro. Ou até mesmo fazer um exercício muito simples, de quando uma pessoa está falando, a gente simplesmente não interromper. De você esperar aquele silêncio e ver até onde a pessoa vai falando. Respeitar esse espaço. Esse processo de escuta, muitas vezes, o escutar parece uma atividade totalmente passiva, né? É só escutar, você não precisa fazer nada. E o quanto é um trabalho difícil. Escutar de verdade aquilo que a pessoa está falando e compreender o que ela está querendo dizer. Sem interromper, seja na sua mente, ou seja diretamente para ela. E aí sim, as coisas podem começar a ser diferentes. Porque no momento que você se dispõe a escutar o próximo, ele vai se dispor a te escutar também.
E é muito como se fala, como é muito bem retratado na oração de São Francisco, que basicamente, num trecho, né, diz que: Senhor, fazei que eu procure mais compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. E é uma oração forte, fantástica, e é muito bom ver isso. Mas quantas vezes na nossa vida a gente não passou por uma situação: rapaz, eu estou dando e estou não recebendo nada. Parece que só está vindo de mim. Eu estou fazendo muito pelos outros. Falaram para mim lá no centro espírita que dar é bom e que é dando que se recebe. Mas eu ainda não recebi a minha parte. Será que Deus é tão injusto assim? Será que Ele esqueceu de mim especificamente? E acho que o maior problema disso não é que a gente deixou de receber. O problema é que a gente gosta muito que as coisas aconteçam do nosso jeito. A gente quer receber num dia específico daquela pessoa específica. Então, nós telegrafamos como vai ser o retorno. E as coisas não funcionam dessa maneira. E é por isso que, realmente, a gente tem que trabalhar a questão do amor incondicional. O que é o amor incondicional? Eu faço porque eu faço, eu amo porque eu amo. Independente do que o outro vai fazer ou não. Se o outro é grato ou não, essa é uma responsabilidade dele, não minha. Essa não pode ser uma condição necessária para eu fazer o bem. Não pode. Porque a gente vai entrar no ciclo vicioso. E nós temos que ser os primeiros a estar à frente, a ser os protagonistas da mensagem do Cristo. E cada vez mais nós estamos numa sociedade imediatista. A gente quer tudo para ontem. E quando se trata de fazer o bem ao próximo, de conviver de maneira fraternal com o próximo, a gente fala muito de longo prazo. E um longo prazo, para o espírita, é diferente do longo prazo para as outras pessoas. O longo prazo não é 10, 20, 30, 40, 50 anos. Longo prazo é 2, 3, 4, 5 vidas. Então, é super desafiador viver num momento em que cada vez mais a gente tem acesso fácil a diversas coisas, né? Eu lembro que há alguns anos atrás, para eu ver um filme que eu queria, eu tinha que ir numa locadora de vídeo, pegar uma fita VHS, pagar alguns reais para aquela pessoa, aí vi o filme, depois que terminava eu tinha que rebobinar o filme para entregar, senão recebia multa. E hoje a gente tem um Netflix, onde eu tenho um cardápio imenso de opções. Então, eu posso ver as coisas na hora que eu quiser, eu posso pausar, eu posso fazer, enfim. As recompensas ficaram mais fáceis. As coisas estão mais acessíveis. Que bom! Graças a Deus temos a tecnologia para isso. Mas processos emocionais não funcionam como o Netflix. As coisas têm que respeitar o seu tempo. É como a gente vê aquela velha comparação da borboleta e da lagarta. A lagarta, antes de se transformar em borboleta, ela entra num casulo. E o que acontece se a gente não esperar esse processo terminar? Se a gente quiser furar esse casulo, o que acontece? A lagarta morre. Ela nem se tornou borboleta e ela morreu. Porque temos que esperar o processo. E outra coisa muito interessante nesse mesmo fenômeno: se formos nós que furarmos o casulo daquela lagarta, não acontece nada. Ela morre, dá errado, enfim, não é o melhor jeito. As coisas só dão certo quando ela se dispõe a quebrar tudo de dentro
para fora. A gente pode passar a mensagem que a gente quiser para as outras pessoas, mas a gente tem que lembrar e respeitar o tempo delas, porque só elas podem mudar de fato a trajetória das suas vidas. A verdade é que qualquer sensação de controle que a gente acha que tem é ilusório. A gente não controla nada. A gente não controla ninguém. O que nós fazemos é conduzir, e essa talvez seja a maior responsabilidade que tenhamos como irmãos. Conduzir, facilitar. No processo de evangelização aqui da casa, nos processos que eu trabalho e tudo mais, eu sou evangelizador da mocidade, já trabalhei em alguns encontros espíritas de jovens, e a gente, quando entra em sala de aula, a gente tem um título que eu acho muito interessante, que são os facilitadores. E facilitador é um nome muito legal, porque não somos professores, a gente não vai impor conhecimento nenhum para ninguém. Nós vamos facilitar processos. Nós vamos dar direções, vamos dar rotas que somente o outro é capaz de fazer. E até que ponto nós estamos sendo facilitadores ou impositores dos outros? Porque se estamos sendo impositores, a gente ainda vive numa falsa sensação de amor. De não entender, de não respeitar, de não ser empático com o próximo. O controle que a gente tem é como um barco no meio do oceano. Ele não controla o mar, ele não controla o vento. Mas ele pode mudar a direção das velas para usar o vento a favor ou contra. E esse é o nosso conduzir, esse é a nossa autorresponsabilidade perante a tudo que está acontecendo. E o amor fraternal é esse convite para a gente ressignificar o nosso conceito de amor, perceber primeiramente que ninguém é nosso. Meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, minha esposa, meu esposo, ninguém é nosso. As pessoas estão nossas, elas escolheram ser companheiros de jornada, mas cada um está traçando a própria jornada. Estamos do lado um do outro, e temos que lembrar que esses títulos, qualquer título, no momento do nosso desencarne, esses títulos desaparecem. E só uma coisa permanece ao longo da eternidade: as atitudes que deixamos para os outros. Sejam elas positivas, seja aquelas não tão positivas assim. Então hoje, o que Emmanuel faz com esse texto que ele nos mostra é fazer um convite para ressignificar os nossos relacionamentos, para mudarmos, para melhorarmos o nosso conceito de amor, um amor fraternal, um amor que respeita, um amor que é empático e um amor que nos convida à nossa humildade. Muito obrigado.